O A523 está entre nós. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e o último carro que deveria ser apresentado foi apresentado hoje, a Alpine A523, o carro que já tinha vazado nesses últimos dias. Eles estavam fazendo shakedown, conseguiram tirar algumas fotos até em alta qualidade da Alpine, e nós tivemos a confirmação de que sim, mantiveram a pintura do ano passado, o que é o normal, mais precisamente a pintura que estava para o final do ano passado, com um pouco mais de preto, que é a regra dessa temporada. Nós já vimos que essa é a tônica da temporada por conta do peso. Assim como no ano passado, a Alpine vai andar também algumas corridas iniciais com a pintura rosa. No ano passado, se não me falha a memória, andaram 2 corridas além da pré-temporada, e nesse ano deve ser algo parecido também. A apresentação demorou uma meia hora, e mais ou menos, se a gente for considerar que ela ainda está rolando no momento que eu gravo o vídeo, mas a apresentação do carro já foi, algumas explicações já foram. E foi engraçado porque o Otmar Szafnauer estava todo duro na apresentação, coitado, parece que ele não é muito de falar em público, e também atrasou um pouquinho a apresentação da Alpine. O pessoal estava brincando na internet falando que já começaram atrasados em relação aos demais. Mas vamos ao que interessa. Primeira informação, esse é um conceito do carro de 23, não é necessariamente o carro que estará no Bahrein. Pode ser? Pode ser, mas não necessariamente será, como temos falado com todos os carros que foram apresentados até o momento. Algumas equipes apresentaram só conceitos de show car, como a Haas, por exemplo, mas aqui nesse caso nós temos um conceito mesmo de 2023 da Alpine, que pode ser o que vai para o Bahrein, como pode não ser. O Motorsport resumiu, daqui a pouco a gente vai entrar em um pouco mais de detalhe, mas ele resumiu o carro da Alpine como tendo grandes mudanças na relação com o do ano passado, principalmente no bico e asa, que foram totalmente redesenhados. O bico agora é plano na face superior e se conecta ao primeiro elemento da asa, que perdeu a pequena colher na direção do bico que tinha no ano passado. A asa central elevada cai em direção às placas terminais, criando uma passagem de ar em direção à bandeja T e aos canais Venturi. A suspensão dianteira também foi significativamente revisada, com o acoplamento ao corpo aumentado e o layout pushrod adotado na frente e na traseira. Isso foi também explicado na apresentação. A parte central do carro parece ter sido mantida sem grandes mudanças, e é aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa parte central da Alpine. Isso foi o resumo do Motorsport. Basicamente, na própria apresentação do carro foi explicado o que a Alpine estava planejando para esse ano. A frente do carro realmente foi bastante revisada, e é um motivo de não estranheza, porque todas as equipes estão basicamente mexendo na frente. Parece que ninguém estava muito satisfeito com a parte dianteira do carro no ano passado. Quando nós vamos indo para o meio do carro da Alpine, ele pode, num primeiro momento, lembrar bastante o carro do ano passado, mas não necessariamente é idêntico. Na apresentação foi explicado que nessa parte traseira do carro, realmente eles queriam fazer uma coisa mais refinada, com que o ar passasse de uma forma mais rápida e mais, talvez coesa seja a palavra certa, até porque a traseira gerava muita turbulência. Então nesse caso o que a Alpine fez foi manter o conceito do ano passado do meio para trás, só que aprimorando esse conceito, algo parecido com o que Red Bull, Ferrari e Mercedes têm feito nos seus conceitos. As demais equipes têm ido por cópias, basicamente, das principais equipes, mas você vê que é um carro que está sim tendo uma melhora nessa parte traseira, só que sem perder a sua essência do ano passado. A ideia era simplesmente deixar mais lisa essa parte, principalmente naquela asinha que tem um pouco antes, um pouco abaixo da asa traseira, para ela gerar essa estabilidade também, o fluxo de ar por ali. No mais, é um carro que vai permitir a Alpine brigar pelo 4º lugar, pelo menos é isso que eles estão falando. Eles esperam no mínimo um 4º lugar e manter o esquema agressivo de atualizações ao longo do ano, que a Alpine deu show no ano passado, a gente deve dizer isso, conseguiu várias atualizações e todas funcionaram muito bem. Isso foi de aplaudir mesmo da equipe francesa. Também teve a apresentação do Gasly oficialmente. Gasly nós sabemos que agora vai fazer dupla com o Esteban Ocon, uma dupla totalmente francesa numa equipe francesa.
e é isso que nós temos inicialmente do carro da Alpine. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque não vale a pena simplesmente entrar em muitos detalhes, já que é um conceito que talvez não esteja no Bahrein, a não ser que tenha alguma coisa muito fora do comum, como nós citamos alguns pontos da Ferrari nos últimos vídeos, também mais atrás da Red Bull, ou até mesmo ontem com a Mercedes, mas a princípio a Alpine está dando uma evolução para se manter ali como a cabeça do meio de pelotão. Óbvio que eu quero saber a sua opinião sobre esse carro da Alpine, e claro, dê uma olhada aí no nosso guia da Fórmula 1 2023, já vai começar a temporada e você vai ter um conteúdo de mais de 140 páginas para poder debruçar durante esse período. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, vou ver se consigo deixar um trechinho aí para vocês com algumas imagens do carro passando. Um grande abraço, valeu e falou!